Meu nome é Guilherme Augusto, eu sou mestrando em literatura pelo programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília e eu estou aqui para apresentar essa comunicação sobre os desdobramentos do reino animal do espírito para a crítica das relações sociais de produção da modernidade. Bem, essa comunicação ela é dividida em duas partes. A primeira vai tratar principalmente sobre a significação de uma das figuras da consciência da fenomenologia do espírito, que é o reino animal do espírito, não pretendendo esgotar seu conteúdo nesse momento. E a segunda grande parte vai tratar sobre os desenvolvimentos e os desdobramentos. Então, veremos como se desenvolve a percepção do Hegel sobre as relações sociais de produção e como se desenvolve a crítica sobre as relações sociais de produção, não em Hegel especificamente, mas veremos o quão interessante e sutil é, por exemplo, quando o filósofo e crítico literário húngaro George Lukács se utiliza do reino animal do espírito para desenvolver uma crítica acerca das relações sociais de produção. Então, para começar, o que é o reino animal do espírito para o Hegel? Primeiramente, é importante destacar que essa é uma figura de consciência da fenomenologia, que é um momento que, em certa medida, passa, é um momento que é superado. E o objetivo aqui não é tomá-lo como um momento-chave da fenomenologia, nem um momento-chave da filosofia hegeliana. Então, vemos que lá no prefácio da fenomenologia, o movimento é sempre adiante, né? É sempre uma sucessão da negação da negação. Também a gente aprende lá que a gente tem que ter cuidado quando a gente separa uma parte do todo, quando a gente dá essa autonomia para essa pequena parte. Ainda assim, ao meu ver, vale a pena olhar com um pouco mais de atenção essa figura da consciência, a qual é muito curiosa, tanto pelo seu nome, né, porque é uma manifestação natural e animalesca do espírito, que está em vias de construção, está em vias de determinação, e também porque é a última figura de consciência antes da gente passar para as figuras do mundo, né? Antes de passar pro capítulo do espírito, né? Então, o reino animal do espírito é o momento que a consciência, abrindo aspas para o Hegel, é o momento que a consciência captou o conceito de si, que antes era só o nosso a seu respeito. É o conceito de ser, na medida de si mesma, toda a realidade. Então, daqui em diante, tem por fim e essência a interpenetração espontânea do universal e da individualidade. Fecha aspas. Então, essa interpenetração se dá entre essa individualidade que é em si real, que é singular e é determinada, em oposição a uma realidade absoluta que é universal, é abstrata, sem conteúdo. Então, de um lado, o determinado, do outro, o sem conteúdo. Então, como que essa individualidade vai continuar se caracterizando, como que ela vai continuar se conhecendo, se determinando, e abrindo aspas de novo para o Hegel, como esse conceito da individualidade em si mesma real se determina em seus momentos, e como lhe entra na consciência o conceito que forma dela mesma, fecha aspas. E a individualidade vai entrar em cena aqui com o que Hegel vai chamar de natureza originária determinada, que é um elemento universal transparente, né? E Hegel ainda vai apontar essa natureza originária determinada como semelhante à vida animal indeterminada, porque essa vida animal ela inspira todas as suas determinações vitais do elemento da natureza, mergulha todos os seus momentos nesses elementos da natureza, mantém essa natureza sob o seu próprio controle, preservando como uma unidade, enquanto é uma vida animal universal, ainda é uma organização particular. E claro, nisso existem interesses individuais em cada tipo de ação, em cada tipo de agir, assim como há o processo de agir e descobrir o que é o nosso agir, e como ele se relaciona com essa natureza originária determinada e suas capacidades, capacidades essas que Hegel coloca como coloração característica do espírito, e ainda assim nesse círculo do agir, se é assim que podemos dizer, esse círculo do agir ele se realiza no reino do pensamento. Mesmo acontecendo ainda no pensamento, ainda agimos, ainda há interesse. E o Hegel diz, abrindo aspas para o Hegel, o agir é precisamente o vir a ser do espírito como consciência. O indivíduo não pode saber o que ele é antes de se ter levado à efetividade através do agir. E a ação é inteiramente dele, do indivíduo.
ele se encontra no círculo no qual cada instante dá a entender o outro. E com isso, novamente, só da ação aprende a conhecer sua essência originária. Fecha aspas para o Hegel. Então, aqui a relação ela fica mais complexa ainda quando se coloca nessa equação a obra que se resulta da ação do indivíduo, porque essa obra ela é específica, ela é particular, ela possui determinidades, porque com a obra a gente pode conhecer outras individualidades, podemos compará-las, e segundo Hegel, a gente pode saber se o indivíduo ele possui mais ou menos força de vontade, podemos saber se uma natureza é mais rica ou menos limitada, se é mais fraco ou se é mais pobre, né? E há diferenças de grandeza nessa obra, mas o Hegel vai dizer que essas diferenças de grandeza são inessenciais, porque digamos que o padrão de medida não é a grandeza da obra, o padrão de medida é a própria individualidade, é a natureza originária determinada, e as individualidades são indiferentes umas das outras, cada uma só se refere a si mesma, é um interesse próprio, né? E só a natureza originária é o em si. A consciência de si fica focada apenas em sua individualidade, que é incomparável. E no momento fundamental de lançar a obra para a efetividade, né, lançar para o mundo, lançar para a realidade objetiva, as outras individualidades começam a ver a obra como alheia e começam a pôr a sua própria obra no lugar dela, né, através do seu próprio agir. E nas palavras de Hegel, abre aspas, a obra ela é algo de efêmero, que se extingue pelo contrajogo de outras forças e de outros interesses e que representa a realidade da individualidade mais como evanescente do que como implementada. Então, passando rápido pelo reino animal do espírito, né, finalizando essa primeira parte da exposição, resumindo muito bem com as palavras de Marx nos manuscritos econômico-filosóficos, que abre aspas para o Marx, que a grandeza da fenomenologia hegeliana e de seu resultado consiste em que o Hegel toma, por um lado, a autoprodução do homem como um processo, ele compreende a essência do trabalho e concebe o homem objetivo verdadeiro por ser real, como resultado de seu próprio trabalho. O comportamento efetivo, ativo do homem para consigo mesmo, enquanto ser genérico, ou o acionamento de seu ser genérico enquanto ser genérico efetivo, isto é, enquanto homem, somente é possível porque ele efetivamente lança mão de todas as suas forças genéricas, o que é possível apenas mediante a ação conjunta dos homens, somente enquanto resultado da história. E nas palavras do Lukács, o Hegel pretende, abre aspas para o Lukács, compreender o homem real, inteiro, indivíduo e socializado na totalidade concreta de sua atividade social. E, claro, existem limites nessas percepções, né? E no período de Iena fica evidente o contato que Hegel teve com a economia política e fica explícito mais ainda na filosofia do direito. Então, o Lukács vai trazer na obra O Jovem Hegel que nas preleções de Iena dos anos de 1805 e 1806, a percepção que o Hegel tem da divisão social do trabalho, do caráter progressista das forças produtivas, como assim viram Adam Smith e Ricardo, é inevitável. Mas o Lukács também pondera, né, que em termos sociais o Hegel não consegue enxergar além do horizonte do capitalismo. Mas tem algo aqui que é verdadeiramente inegável, que é essa percepção do Hegel da crise da consciência individual da sociedade burguesa moderna. Relações às quais cada individualidade se recolhe àquela natureza originária determinada, que se sobrepõem umas às outras, que nas relações sociais de produção do capitalismo aparecem como uma luta econômica que os indivíduos enfrentam entre si, justamente a que aparecem no reino animal do espírito, e o Lukács aproxima essa luta com a forma, por assim dizer, uma forma naturalista do estado de natureza da luta hobbesiana de todos contra todos. E, bem, ao longo da fenomenologia, vemos diversos conflitos, né, dos anseios individuais da consciência, né, com a efetividade, com a realidade objetiva, e a interpenetração da qual falamos entre o universal e o singular, certo? Então, o Hegel ele coloca, por exemplo, abre aspas para o Hegel, que o agir e o atarefar-se puramente singulares do indivíduo referem-se às necessidades que possui como um ser natural, quer dizer,
como singularidade essente, graças ao meio universal que sustém o indivíduo. E o Lukács aponta como Hegel começa a esboçar no Reino Animal do Espírito a passagem do espírito subjetivo ao espírito objetivo por meio, abre aspas para o Lukács, do princípio da conexão real entre o indivíduo e a sociedade por meio das suas necessidades, por meio da satisfação dessas, fecha aspas para o Lukács. Então, o Lukács aponta como Hegel nos mostra, por assim dizer, uma dialética do interesse próprio nessa imediaticidade do cotidiano do capitalismo. E, finalmente, finalizando a segunda parte, é interessante notar a sutileza a qual Lukács utiliza dessa expressão do reino animal do espírito em seu ensaio O Romance como Epopeia Burguesa, que eu vou comentar bem brevemente, é que o mundo capitalista ele aparece mais fetichizado, as contradições do caráter progressista do modo de produção capitalista parecem se tornar inconciliáveis, é quase que determinado por aquela base do sistema de dependências, do fim egoísta que o Hegel coloca na filosofia do direito, e o Lukács diz que, usando, claro, né, do jeito dele, quase como uma metáfora, que há uma poesia do reino animal do espírito que pretende, que pressente o reino das contradições históricas do capitalismo, mas que vai recorrer a um protesto romântico e ao exagero simbólico fantástico dessa reificação do mundo para tentar transformá-lo de prosaico e torná-lo novamente poético, que é uma batalha que aparece muito e é recorrente bastante na fenomenologia do espírito também. Então, passado pelo reino animal do espírito na fenomenologia e passado também pela percepção que o Hegel tem das relações sociais de produção e pelos comentários de Marx e de Lukács sobre essa percepção do Hegel, espero que tenha dado um panorama geral desses desdobramentos do reino animal do espírito para que possamos analisar e criticar, fazer a crítica das relações sociais de produção da modernidade.